Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente nesse dia maravilhoso que Deus nos deu de presente para desfrutar aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos para fazer, para viver, para desfrutar, para lutar, para conquistar. E eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus com vocês que se encontra em Efésios. Efésios 2, versículo 8 e 9. Olha só o que diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Assim diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, a carta aos Efésios. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, eu quero convidar você para que nós entendamos o que significa essa graça. O dicionário, ele descreveu muito bem, eu achei maravilhoso a descrição, a definição do dicionário, que diz assim, que graça é dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. Gente, que descrição maravilhosa! Então essa graça é um dom que Deus deu a mim, deu a você, e que nos torna capazes então de receber e de alcançar a salvação. Nós somos incapazes de alcançar essa graça e essa salvação sozinhos, mas somente através de Jesus, através do Senhor. Então o primeiro ponto que eu quero destacar nesse texto é que nós recebemos a graça não porque nós merecemos. Então nós merecemos essa graça? Não. Essa graça é algo dada por Deus para pessoas que não merecem. Nós nunca merecemos essa graça. O texto diz que pela graça nós somos salvos. A segunda coisa que eu quero destacar é que a graça revela o caráter de Deus. Então a graça, ela não tem a ver comigo. A graça, ela não tem a ver com você, mas a graça, ela tem a ver com quem Deus é e não com quem eu sou. Então eu recebo a graça não é porque eu sou boa, porque nós vivemos num mundo de recompensa. Nós vivemos num mundo em que se eu faço correto, eu recebo aprovação. Se eu faço errado, eu recebo castigo. Então, se eu dou, eu recebo, não é verdade? Mas quando nós não damos, então a pessoa não recebe. A pessoa não quer dar também. Vocês já repararam quando alguém esquece, por exemplo, do nosso aniversário? Aí a gente fala assim: da próxima vez eu não vou lembrar do aniversário de fulano, porque ele não lembrou do meu, não me deu presente. Então nós damos conforme nós recebemos. Então é difícil para o ser humano compreender a graça. Mas essa graça dada por Deus, ela revela quem Deus é, o caráter de Deus, que Deus é generoso, que Deus é bom, que Deus é amor. E que embora a gente fosse inimigo de Deus, a Bíblia fala em outro texto que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Então a graça revela quem Deus é. A terceira coisa que eu quero destacar com vocês é que a graça não é a recompensa pelas nossas boas obras. Então nós não recebemos a graça porque nós somos bonzinhos. Então não existe nada que nós possamos fazer que faça com que Deus nos ame mais. E não existe nada que nós possamos fazer que faça com que Deus nos ame menos. Deus simplesmente, Deus basicamente e completamente nos ama. Então a graça revela quem Deus é. A graça revela que ela não é a recompensa pelas nossas boas obras, mas ela é dada por Deus, por quem Deus é. A quarta coisa que eu quero destacar com vocês é que nós não podemos nos orgulhar de ter essa graça. Então, a primeira coisa que nós fazemos muitas vezes quando nós frequentamos uma religião, quando nós vamos à igreja direto, ou quando nós lemos a Bíblia, ou quando nós oramos, ou quando nós nos tornamos religiosos, nós temos uma tendência de nos orgulhar disso. E eu gostei muito da definição, de uma das definições do dicionário, quando ele disse que o orgulho é a ação que demonstra desprezo
em relação ao nosso próximo. Muito forte isso, né, gente? Então, muitas vezes, porque nós recebemos essa graça, nós começamos então a desprezar o nosso próximo, porque nós começamos a nos achar melhor. E isso é característica de religiosidade e não de intimidade com Deus. Eu gostei muito da definição do Max Lucado quando eu li um livro dele, que ele fala sobre a graça. O livro é maravilhosa, Graça, super indico. Então, Max Lucado, ele fala que é a mesma coisa de nós estarmos então num lugar escuro e nós começamos então a ligar a luz. E essa luz é gradativa, e quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós vamos acendendo essa luz. Olha só como é que vocês não percebem os meus defeitos da pele de longe, mas conforme eu vou me aproximando e cada vez mais eu vou me aproximando, vocês vão percebendo as manchinhas na minha pele, vocês vão percebendo as ruguinhas na minha pele, e vocês vão percebendo alguns defeitos, alguns sinais do envelhecimento. Assim, nós nos aproximarmos de Deus. Quanto mais nós estamos perto de Deus, mais nós enxergamos quem nós somos. E nós somos pecadores, nós somos pessoas orgulhosas, nós somos pessoas que carecemos da graça de Deus. Então, nós precisamos dessa luz da nossa vida, essa luz que nos mostra realmente quem nós somos e quem Deus é. Em quinto lugar, a graça, ela muda a nossa perspectiva com relação a nós e com relação ao nosso próximo. Então, nós, quando recebemos essa graça e nós enxergamos com a luz do Evangelho quem nós somos, pecadores, nós olhamos para o nosso próximo e entendemos que nós somos igual ao nosso próximo, nós somos iguais. Todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da graça de Deus. E nós paramos então de dizer, não, mas o pecado de fulano é maior, porque afinal de contas ele matou. Olha, o pecado de fulano é maior, afinal de contas ele adulterou. Eu não sou como ele. Daí nós começamos a julgar as pessoas e taxar as pessoas. Isso é o que a Bíblia diz. E aí, essa libertação que a palavra de Deus traz para a minha vida nesse dia. Eu gostaria também que isso acontecesse no seu coração. Que essa graça mudasse a tua perspectiva, a minha perspectiva, com relação a quem as pessoas são e a quem nós somos. Em sexto lugar, quando recebemos a graça pela fé, não existe pecado ou erro que não seja alcançado, perdoado através da graça de Jesus, através pela fé no Filho de Deus. Você possui já essa fé? Você crê em Jesus? Você recebeu a graça de Deus? Você precisa receber essa graça. Você precisa entender quem você é em Jesus, que você é amado, que você é perdoado, que você é acolhido, que você é abraçado, que você pode ser transformado dia a dia à imagem de Jesus. Depois que nós recebemos essa graça, o Espírito Santo de Deus nos capacita então para boas obras. É isso que diz o versículo número 10. Leia o texto, Efésios 2, versículo 8, 9. E então agora o versículo 10, essa graça, ela vai te capacitar a realizar boas obras, compreendendo que você não será salvo pelas boas obras, mas você já foi alcançado quando você ainda era pecador. Amém? Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor Jesus te alcance nesse dia. Amém. Fiquem com Deus. Deus te abençoe. Beijos.